que vai molhar seus cabelos. Todas as coisas desta noite fala sobre tráfico de pessoas e a gente recebe aqui a representante do Comitê Estadual de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, a Catiúcia Costa, a Beth Fernandes, que é psicóloga e coordenadora da ONG que luta pelo respeito da população LGBTT, e também a Malu Moura, que é psicóloga e ativista no combate ao tráfico de pessoas. Bom, a equipe do Todas as Coisas foi conhecer o trabalho da ONG Resgate Brasil, que já atendeu mais de 2.000 vítimas de tráfico humano. A organização atua em 12 países e tem 15 parceiros internacionais. Vamos conferir. A promessa envolve emprego, casa, carros, uma viagem internacional. E assim, milhares de mulheres e transgêneros do Brasil são levados a várias partes do mundo. Lá, são vítimas do tráfico de pessoas. A ONG Resgate Brasil combate e tenta trabalhar um pouco a conscientização. O projeto Resgate existe há 13 anos de forma específica para a atenção às vítimas. Ou seja, depois de resgatada, nós fazemos a reinserção social daqueles que foram vítimas de tráfico. Quais são as vítimas ideais? O perfil da vítima, normalmente, ela tem entre 22 e 28 anos, ela tem uma baixa escolaridade, normalmente vive, às vezes, de um subemprego. O tráfico de pessoas trabalha com o sonho das pessoas. Então, se você tem o sonho de ter uma vida melhor, se você tem o sonho de ter um emprego realizador, se você tem o desejo de uma outra cultura, exatamente nesse ponto o aliciador chega. Como é que o senhor vê a situação da internet, da hiperconexão? Você nunca sabe quem está por detrás daquele perfil. Então, as pessoas recebem propostas fantásticas, propostas mirabolantes. Propostas de, às vezes, ganhar 5, 6 vezes mais do que o que você ganha. O que essa vítima mais perde com essa ida ao exterior? Imagina alguém que volta para o Brasil depois de, às vezes, meses de aliciamento, sendo obrigado, às vezes, a fazer 10, 12 programas sexuais numa noite. Às vezes, obrigado a tomar bebidas alcoólicas com 7, 8, 10 clientes. Às vezes, obrigado a consumir drogas. Essas mulheres trazem de volta marcas no corpo. Às vezes marcas físicas, mas principalmente marcas na alma, porque elas voltam deprimidas, decepcionadas, envergonhadas. Elas têm um sentimento tão triste que às vezes não se sentem mais ser humano, não se sente mais pessoa. Na verdade, o tráfico retira do ser humano o ser humano. Então você deixa de ser uma pessoa e passa a ser uma coisa. Pode ser que alguém lá de casa está ouvindo isso e foi vítima de tráfico, conseguiu voltar para o Brasil de outra forma. Como que a ONG pode ajudar essa pessoa? A partir dessa pergunta, qual é o seu sonho? Então nós fazemos a reinserção. É claro, depois de avaliarmos todo o processo psicológico, processo jurídico. Então, se a pessoa está pronta para ser reinserida, então, ou ela volta para a escola, ela volta para um curso, ela volta para uma qualificação, ou nós iniciamos um pequeno negócio para ela. Então, o que nós fazemos é um capital financeiro para que ela possa, depois de sarada, depois de tratada todas as partes adversas, então nós iniciamos o seu pequeno negócio. Como a gente viu aí, né, as pessoas caem nas falsas promessas, né, as pessoas traficadas. E o Carlos de Inhumas pergunta para a Beth, qualquer pessoa pode ser vítima ou existem grupos de risco de tráfico de pessoas? Grupo de risco. Quais são os grupos de risco? Como eu falei no começo, no sentido de a gente pensar a relação de gênero. E aí pensar a relação de gênero, quando, por exemplo, Carlos, né? Carlos, quando eu escrevo, por exemplo, LGBT na fronteira, Brasil e Venezuela, como que essas pessoas, a vulnerabilidade dessas pessoas fazer um êxodo, sair do seu país, para buscar uma situação melhor num outro país, e aí a gente se pergunta, mas um país que mais mata a população de travestis e transexuais, e você vem buscar esse tipo de ajuda, né? Um sonho de uma coisa melhor? Então, são grupos. A vulnerabilidade não porque no sentido de a gente pensar que a vulnerabilidade, por exemplo, por gênero ou por condições de pessoas, né? Vamos pensar essa população LGBT que desce essa fronteira, ela acaba sendo mais fácil aliciada pela condição de que ela tem de oferecer, que é a relação de esforço através do corpo. Muitas dessas meninas a gente percebe que entram na prostituição, principalmente falando de população trans,
né? Elas estão na população trans, não por sua identificação ou sua corporeidade. Então, ela quer um cabelo comprido, ela quer sua maquiagem, ela quer alguma forma da sua corporeidade, a conquista acaba sendo influenciada por isso. Mas, né? então, não vão enganadas? A questão é, o que você chama de ser enganada? De que forma que são enganadas? Ela acredita nas promessas? Sim. Sim, porque de uma vida melhor. O que foi falado pelo pastor Marco Aurélio? É um sonho. Né? É um sonho de ter um corpo melhor, de ter uma casa melhor, de ter o status de morar na Europa. Isso traz com que os seus sonhos virem vulnerabilidade. Mesmo com risco. Com risco. Então, muitas sabem do risco. Elas porque, na vão... verdade, assim, a pessoa tem uma necessidade, né? Necessidade de existir enquanto a sua identidade sexual, por exemplo. Então, ao saber disso, você começa, a pessoa que faz e pratica a agressão, a violência do tráfico, ela vai, a partir daqui, ela vai começando a construir com você toda uma trajetória de, olha, então tá, eu vou te facilitar com isso, mas você vai ter que entrar num jogo, né? E é um jogo que muitas vezes não é nem apresentado dessa forma, né? Então, assim, as pessoas, elas acabam vivendo situações onde, como a Beth mesmo trouxe, né? É uma vulnerabilidade que a coloca, a expõe, né? E nessa exposição, por isso que a gente diz que, olha, cuidar da educação, como a própria situação da matéria falou, né? As pessoas, existe sim traços que são traços facilitadores. A questão da escolaridade, né? Então, a pessoa que está sabendo mais, ela tem muito mais condição de crítica, de ler a realidade. Fala assim, parei, tudo bem, eu quero fazer meu sonho realizar, mas a esse preço, não. Né? Então, você começa a estabelecer critérios, né, que são a partir do que você entende ler a realidade. Então, ter população mais crítica, ter uma sociedade onde a gente tenha mais igualdade de gênero, né? Uma sociedade que não seja patriarcal, uma sociedade onde as mulheres são respeitadas. Então, todas as violências que a gente vive e pode identificar no nosso país, por exemplo, elas são elementos facilitadores para que as pessoas, de fato, construam uma estrutura de personalidade que a deixa exposta para as várias violências. Nós estamos tratando aqui de tráfico, mas se você olhar o feminicídio, o abuso sexual, todas essas violências que a gente vem batalhando de enfrentar, de proteger as pessoas, elas estão num quadro, num contexto que tem ligações com essa forma da sociedade se organizar. Uhum. A Andiara, do setor Morada dos Sonhos, pergunta para a Catiúcia. Ela fala o seguinte, estou me preparando para um intercâmbio. Como saber se a agência que está cuidando da minha viagem é confiável? Bom, eu acho interessante procurar saber de outras pessoas que tiveram experiência por essa agência, né? E fazer realmente um trajeto consciente, pegando o número de embaixadas, de consulados, né? Para que a pessoa saiba a quem acionar imediatamente. E eu acho interessante que ela busque saber o histórico dessa agência, se existe algum processo contra essa agência em particular, né? E ela precisa conhecer outras histórias. Acontece muitos casos de exploração através desse tipo Sim, de até agências de casamentos, né? É o que a gente está batendo aqui na tecla. A questão é um sonho, uma necessidade. Né? Eu queria só lembrar que, com relação às trabalhadoras do sexo, mesmo com a anuência da pessoa em trabalhar na indústria do sexo, o consentimento, ela não consente em ser explorada. Ninguém vai para ser explorado. E é isso que é uma questão muito problemática no Brasil, o rechaço que se tem com as profissionais do sexo. Isso. Ela foi porque ela quis a vida fácil. Então, esse senso comum aterrorizante que não ajuda e coloca a pessoa exatamente no lugar de invisibilidade, porque ela não consegue denunciar. É interessante dizer, por exemplo, que quando chega ali no Santa Genoveva, uma mulher que trabalhou na indústria do sexo e se deu muito bem, é bem sucedida, abriu uma sorveteria, uma confecção, né? Ela tem uma história de sucesso, ninguém vai questionar o que ela fez. Né? Agora, se é o contrário, se ela volta sem nada, né? nem só com a passagem, ela cai aqui em Goiânia, por exemplo, não tem ninguém que vá querer dar assistência, muito menos a família. Então, existe um rechaço às profissionais do sexo e a gente precisa discutir isso. E até assim, acho que o elemento importante a gente marcar aqui é que as pessoas voltam marcadas, né?
pela violência que viveram, mas elas também saem marcadas daqui, né? Porque às vezes, tudo bem, a gente vai buscar o sonho, mas muitas vezes esse sonho é impossível, porque as condições nossas de realizar os nossos sonhos no nosso território, elas também são difíceis, né? Então é uma balança que ela vai se desequilibrando, né? E com isso a gente tem, infelizmente, que debater e discutir e noticiar situações tão graves como essa que a gente está falando aqui, né? E assim, porque quando me perguntam, então você sabe dos riscos, né? Por exemplo, qualquer outra profissão que for trabalhar, por exemplo, um simples um montador, por exemplo, um andaime, que ele vai colocar um tabloide, seja um banner, qualquer coisa, um determinado prédio, ele sabe do risco que está ali. E aí ele tem que se precaver da segurança. Então, esse rechaço que a Catiúcia fala é importantíssimo, porque é um rechaço à profissão, né? Porque você não pergunta, você sabe do risco para quem está num andaime pondo num prédio, um outdoor, né? Mas aí você pergunta para a prostituta. Não, você sabe dos riscos, então você sabia, você culpabiliza ela pelo trabalho sexual. Tá? E aí está a grande questão, que elas não vão fazer denúncia. Né? Porque muitas vezes, quando eu as atendo, eu falo, por que você não fez a denúncia? Eu falo, Beth, o mesmo rapaz que me resgatou como policial é o mesmo que ria das minhas pernas, é o mesmo que ria do meu cabelo, é o mesmo que apontava para os meus seios. Então, a culpabilização sobre o trabalho sexual dela. Então, quando a gente pensa naquela estatística que foi colocada no começo, ela é muito maior. Sim. Ela é muito maior e que a gente não tem esse dado. A gente não tem esse dado por inúmeras condições que elas não vão fazer essas denúncias. Principalmente que se fizer vai ser criminalizada, né? A maioria das vezes. A Georgina do setor Santa Genoveva, ela está se referindo ao tráfico de crianças. E diz o seguinte, em muitos países o número de crianças entre as vítimas supera o de adultos. Como evitar esse crime? Isso, porque acaba que a gente está falando de invisibilidades aqui, e no caso da criança e adolescente, muitas vezes mais invisível se torna, porque é um sujeito que ainda não tem autonomia suficiente no modelo de sociedade adultocêntrica que a gente vive, né, de fazer um grito, né? Então as pessoas elas são subtraídas assim da vida. No caso aí tem o envolvimento da família? Ou não, né? Muitas vezes é uma situação que tem muitas famílias que têm criança desaparecida, que são sequestros enigmáticos, né? Que a criança some e você não sabe, acho que é uma média de uns 40 mil crianças desaparecidas no Brasil por ano, né? Isso por baixo. Só os dados notificados que a própria Sociedade de Pediatria tem colocado no site, né, nos dados que tem recebido do SOS Desaparecido. Desse, acho que é uma média de uns 60% dos casos são resolvidos, não é que as pessoas não vão atrás, elas vão sim atrás, né, mas é algo que é muito invisível ainda, né, e isso pode ter por trás o tráfico de órgãos, né, pode ter por trás a venda de bebês, que você acha isso na internet, né. Então, assim... A adoção ilegal. Adoção ilegal, né? A própria CPI sobre o tráfico de pessoas, né? Ele identificou aquela situação que circulou a nível nacional, daquela adoção que aconteceu lá na Bahia, no interior da Bahia, né? Que de lá foi desvendando uma rede que envolve vários sistemas que deveriam proteger e garantir o direito das crianças. Né? Nós vamos chamar mais um intervalo e é muito triste a gente pensar que isso realmente acontece, parece que histórias, né? Parece que não são histórias verdadeiras. Mas, para alertar, inclusive, a população de que isso é real, algumas ações políticas são realizadas no sentido de mostrar para a gente, por exemplo, debater um assunto desse na televisão, uma roda de conversas, uma audiência pública sobre algo. Isso tudo é uma forma de você mostrar para a população que isso acontece. A gente vai conhecer daqui a pouco o que uma ação, vamos conhecer uma ação educativa que ocorreu no aeroporto de Goiânia. Tem um mês, mais ou menos, Catiúcia, tem, né? Você vai conhecer, já. Vontade de ficar mais um instante